Eu comentar muito. Tá bom. Falar de sexo abertamente, pode isso? Para responder essa pergunta, eu estou com duas convidadas, Paula Aguiar, ícone do mercado erótico, e Jéssica Moura, que foi criada ouvindo falar de sexo. Muito bem-vindas, meninas. Paula, quem é você? Bom, é difícil sim falar, Paula, né? Quem eu sou. É difícil a gente falar da gente mesmo. Mas eu acho que se tem uma maneira de eu falar um pouquinho de mim, vamos dizer que eu sou uma apaixonada pelo mercado erótico há 24 anos. E há 24 anos, essa paixão fez com que eu escrevesse livros, que eu fosse presidente de uma associação, que eu criasse vários projetos inovadores, como o Sex Toy Day, né, que eu trouxe para o Brasil, que acontece agora dia 4 de novembro. A divulgação também do Dia do Orgasmo, né, que foi dia 31 de julho. E principalmente criasse ferramentas para ajudar os empresários no mercado erótico, através dos meus livros, da Escola de Negócios do Mercado Erótico, palestras, apoio a eventos e feiras pelo Brasil todo e também pesquisas de comportamento e sobre consumo de produtos eróticos. Jéssica Moura, quem é você? E agora? Eu acho que hoje a melhor apresentação que eu tenho para fazer é: sou filha de Fátima Moura. Jéssica, gente, ela foi criada... Bom, deixa eu só falar um pouquinho de Fátima Moura. Para quem não me conhece, eu sou pioneira no mercado de artes sensuais, criadora dos cursos de striptease no Brasil, criadora do famoso chá de lingerie, que esse ano, esse mês, completa 23 anos. Dia 22, olha que loucura, Paula, no Dia dos Amantes e no início da primavera, o chá de lingerie completará 23 anos. E eu comecei há muito tempo atrás, né? Como o primeiro curso que eu dei, gente, foi o curso de striptease. Olha que loucura, eu era professora de manequim modelo numa academia em São Paulo, professora de dança de salão, de etiqueta. E a mãe de uma aluna pediu para que eu criasse um strip, que ela ia fazer 10 anos de casamento. Eu criei. Ela voltou na academia, sabe como é mulher, contando para todo mundo. Tinha sido um sucesso. Eu acabei montando um curso e na época, 94, olha isso, gente, eu falo que eu sou jurássica. Como diz o meu mestre, Paulo Geraldo Tessarioli, eu sou uma lenda viva, olha que loucura. E nós não tínhamos redes sociais na época, e na época, a gente sabe como a gente divulgava? Com faixa, Paula. A academia pôs na fachada da academia, curso de striptease, a arte da sedução. Nessa semana passou a jornalista do suplemento feminino do jornal O Estadão, a Roberta, eu nunca vou esquecê-la, e fez uma matéria comigo e jogou na mídia. Quando eu vi, a mídia fez vupt em cima de mim. Inclusive, tive BBC de Londres vindo para o Brasil para fazer matéria comigo no início dos anos 2000. E foi assim que nasceu tudo isso. Então, a Jéssica, né, minha filha, criança, ela me ajudou a criar minha primeira coreografia de aula de striptease. Olha que coisa louca. Com 6 aninhos. Com 6 Não aninhos. acredito, ai, que lindo. Eu vou pedir Foi. para que a Jéssica relate algumas passagens, porque o nosso tema hoje é: pode falar de sexo abertamente? Eu digo que pode, porque eu nunca sofri preconceito. Eu fui para os melhores veículos de comunicação, tive em todos os jornais que vocês podem imaginar, e dei palestra até em igreja evangélica, gente. Olha que loucura. Então, Jéssica, pode falar de sexo abertamente? Não só pode, como deve. Eu diria que deve. Eu, como criada, né, 30 anos nesse meio, quando criança, 6 anos, eu não ouvia tudo e não tinha tanta noção do que era aquilo, né? Tanto que eu ajudava a fazer coreografia e pra mim tava lindo porque eu tava dançando. Mas com o passar dos anos, quando vai chegando ali a pré-adolescência, os meus 10, 12 anos, foi que eu comecei a, de fato, entender e perceber a importância, não só do trabalho que minha mãe fazia, mas de como estava sendo importante pra mim também. Porque nunca foi tabu na minha casa. Então, assim, era tudo falado abertamente, aquelas perguntas que as crianças sempre têm. Ai, mãe, como que nasce criança? O que é isso? O que é aquilo? Eu sempre pude perguntar abertamente. E a vantagem pra mim disso foi, eu não tive aquela curiosidade de crescer desesperada, como eu via com amiguinhas, que os pais não falavam sobre isso,
de querer descobrir as coisas na rua. O famoso a vida ensina, e a vida nunca ensina com o carinho, com o cuidado, com o amor dos pais, né? Então, acho que pra mim, assim, foi a maior diferença e um divisor de águas, porque eu vi amigas minhas sofrendo, de certa forma, com a desinformação, com a falta de conhecimento, porque os pais tinham vergonha de falar disso, e na minha casa isso nunca foi um problema. Eu lembro que quando eu comecei a namorar, a primeira coisa que minha mãe fez foi me levar numa ginecologista. Porque não era um tabu, não era vergonhoso, e não é pra ser, porque ninguém nasce de chocadeira, né? E eu acho que o conhecimento, falar de sexo abertamente com os filhos e criá-los dessa forma, permite com que eles não cresçam desesperados para conhecer as coisas. Porque quando você sabe, você não tem tanta curiosidade. Quando você entende o que está acontecendo com o seu corpo, principalmente a gente mulher, né, que ainda vivemos num mundo machista, para a gente entender o que acontece com o nosso corpo, é muito importante esse falar de sexo, essa educação sexual. E gera um pouco de tabu, um pouco de desconforto ainda hoje, né? Falar disso, que, porque educação sexual, você vai ensinar a criança a fazer sexo. Não. Você vai ensinar ela como as coisas funcionam, e isso vai possibilitar ela escolher como ela quer seguir essa parte da vida dela. Então, acho que não só pode, como deve ser falado. E de forma natural. E, Paula, você Sim. é um ícone, né, do mercado erótico. A Paula, ela tem 26 livros, não é isso? Paula sendo o último. Agora, nessa nova fase, vamos colocar assim, essa nova fase de e-books, né, de manuais, eu já devo porque eu estou lançando mais 2 e-books agora, né? 2 livros agora. Antigamente era mais difícil porque a gente precisava imprimir uma quantidade, não existia livro digital, como hoje em dia. Então, hoje é muito mais fácil a gente fazer livro. Tanto que tem autores com 60 livros já publicados. Tudo e-book, né? É tudo e-book. E eu estou lançando aí esse mês de setembro 2 novos livros. Então, estou bem perdendo as contas. Acho que eu estou com 28 agora. E você viveu, eu te conheci. A Paula, gente, ela fez o meu primeiro site. Olha que loucura. No início dos anos 2001, para ser exato. Foi 2001. Ela vivenciou minha carreira toda, né? São 30 anos de carreira. Mas no seu conceito, você foi presidente da BEM. A Paula Guiar, gente, ela colocou o mercado erótico. Hoje é mercado erótico, sensual e bem-estar íntimo. Olha como evoluiu. Sim. E na época que a gente começou, não se falava de sexo abertamente. Embora eu sempre falei, porque eu sou daquela opinião. Já que eu tenho que fazer, não me custa nada fazer bem feito. Então, eu nunca sofri preconceito, sempre fui muito bem respeitada. E Paula, no seu conceito, toda essa sua vivência do mercado erótico, falar de sexo abertamente, embora a gente vê que hoje nas redes sociais muita gente fala de sexo como pornografia e usando termos realmente muito, muito vulgares. Então, eu queria que você falasse no seu conceito, como é falar de sexo abertamente para você? Bom, primeiro, tem algumas coisas que são muito importantes a gente estar pautando aqui. Eu tenho 24 anos de mercado e, assim como a Jéssica, eu criei meus filhos no mercado erótico, tá? Então, às vezes, e eu tenho 2 filhos homens. E eu lembro que eu cheguei a jantar muito na sua casa quando você estava fazendo tudo pequenininho. E eu tenho alguns relatos que são muito interessantes com relação a essa questão da gente estar trabalhando com produto erótico ou com mercado erótico e ter filhos, né? A gente, no caso dos meninos, né, claro que o pai conversa, tem esse outro ângulo, mas os amiguinhos dos meninos achavam barato a gente trabalhar com produto erótico. Você me fez lembrar. E era um orgulho, nossa, sim, meus pais são modernos, tal, tinha esse lado. E você sabe que assim, eu cresci ouvindo a pergunta, nossa, como é ter uma mãe que trabalha com isso? A minha resposta sempre foi, gente, eu só tenho uma mãe, eu não sei como é ter mãe de outro jeito. Mas sempre foi muito divertido e todas as amigas, porque a gente precisa marcar de sair com a sua mãe, Fui muito jantar fora com as amigas dela. Porque os pais não falam sobre isso. Como é um universo para essas crianças, os amiguinhos, né? É um universo muito diferente. E tem um outro lado, Fátima, você falou que o tema aqui, como é que é essa coisa da gente falar sobre sexo? Tem um outro lado, que é o lado também dos adultos.
Às vezes você chegava numa festa, numa reunião, e quando sabiam com que você trabalhava, virava aquela roda em volta de você. Sim, Você começa sim. a dar consultoria. Sim. Tá aí o momento você de não. vender, né? Você Tá aí não, o eu momento de lembro vender. que uma vez eu fui para Ribeirão Preto ministrar um curso e eu tive uma aluna lá que ela era médica responsável, tipo do resgate que nós temos aqui, Sim, sabe, sim, do SAMU. sim, sim. E eu fui jantar com um monte de médico. Ela me chega em plena churrascaria, ela faz assim, gente, essa aqui é minha professora de sexo. Então é muito engraçado isso. Então, onde eu ia, eu estava muito na mídia, principalmente no início dos anos 2000, e todo mundo queria saber. Então, você virava realmente uma consultoria dentro de um aniversário, de um casamento. Muitas empresários e empresários, né, começaram assim, eles iam em eventos na igreja, em reuniões, em condomínio, reunião de condomínio, encontro de amigos, e ali eles faziam o seu negócio, a sua comercialização. E além disso, né, e aí tem esse outro lado que eu falo da importância aí da capacitação Nossa, em você sexualidade. falou tudo. Por quê? Porque as pessoas, quando se aproximam de quem trabalha com mercado erótico, têm essa ideia de que a pessoa vai entender muito de sexo e vai ensinar posições. tudo. Vai ensinar tudo. E que vamos falar português, claro, e que é putaria. Não, e tem hoje, Porque infelizmente... ainda acham isso. Mas sabe por quê? Eu penso o seguinte, gente. Você deve falar de sexo, mas da maneira correta. Hoje tem muito, vamos dizer, pseudos, vamos colocar assim, pseudos profissionais que falam de sexo como sacanagem e putaria. Vamos falar o português claro. Como se falava de sexo lá atrás, com palavrão, com baixaria. Por quê? Isso dá like. Mas, Isso dá Fátima, curtida. eu acho que tudo é cíclico. Quando a gente teve o grande boom do mercado erótico em meados de 2010, eu falava que a gente estava voltando para a época do começo da criação do mercado erótico, quando a nossa pioneira, ela fazia consultoria, ela contratou um médico, gente, ginecologista, porque ela vendia por carta, né? Para responder as perguntas. Quando eu comecei a ministrar curso, eu tinha uma ginecologista, porque é o seguinte, eu vou até um certo ponto. Embora 2014, 2016, eu fui convidada pela Faculdade de Medicina do ABC para dar uma aula na pós-graduação, por causa do trabalho todo que eu criei. Mas eu tinha nos meus cursos, principalmente no início, uma ginecologista para que ela pudesse responder as perguntas de origem médica, porque eu acho que a gente, como sexólogo ou como profissional na área de sexualidade, vai até um certo ponto. Você não pode ir responder perguntas que são médicos, que hoje Olha, a gente vê isso acontecer muito em rede social, né? Eu tenho um relato assim, né? Porque quando um dos livros que eu escrevi, eu fiz um trabalho diferenciado, Sex Shop em Casa, que é o livro em que eu me propus a trabalhar com este grupo de empresárias ou de renda extra, ou mulheres que têm crianças, filhos, ou que estão sozinhas, são arrimo de lar, né? E que montam o seu negócio dentro de casa. A gente tinha um grupo de quase 300 empresários do WhatsApp, e a gente teve algumas tarefas sobre o atendimento e tal. E uma das questões que veio à tona foi a respeito de abuso infantil. Então, às vezes, a pessoa sofre problema dentro de casa e vai procurar a consultora de sex shop para desabafar ou para resolver o seu problema. Uhum. E isso é muito sério. Por isso que eu Muito acho, sério. gente, que hoje tem muito boas consultoras, né? Porque antes nós tínhamos vendedoras de produtos eróticos. Hoje nós temos consultor em saúde e educação sexual, graças ao casal Tessarioli, Sim. tá? Então, eu acho que você não pode responder perguntas se você não está apta, não é? Exatamente. Eu vejo muito ainda, quando a pessoa tem alguma dificuldade, ou tem algum problema de origem médica, a pessoa, a consultora, a vendedora, eu vou chamá-la de vendedora nesse caso, porque eu não considero consultora, indicando um produto erótico. E eu acho que a primeira coisa que você tem que indicar é, você já procurou um médico? Sabe o que acontece, Fátima?
às vezes o médico, até o médico, o ginecologista não está preparado para Eu já essas dei, inclusive, demandas, por tá? isso que eu fui convidada pela E- Faculdade de Medicina, exatamente com que- essa finalidade. O que é aconselhável, tá? Primeiro, você saber até onde você pode ir. Alguns problemas, como violência doméstica, abuso, Sim. é, Tem que Pedofilia. saber direcionar para o profissional você certo. questões de saúde, porque tem problemas de demandas de impotência, falta de libido, que é questão física, é orgânica, biológica, Exatamente. e que o produto não vai resolver. E produto você não vai tem que levar em resolver. consideração, eu em Então, 30 anos aprendi uma Fátima, coisa. Só um momento importante agora, tá? Você, em primeiro lugar, não ultrapasse o limite da saúde, a responsabilidade com a saúde do consumidor. Se você perceber ali um problema de saúde física ou mesmo psicológico, você deve demandar este consumidor para os profissionais de saúde. Para isso, tenha dentro da sua loja uma lista com ginecologista, fisioterapeuta, psicólogo, psiquiatra, todos parceiros, para que você possa indicar um profissional da saúde adequado, do que você indicar um produto que às vezes pode agravar o problema. Sim, e olha, uma coisa nesses 30 anos que eu aprendi, porque é aquilo, nada melhor do que a prática, né? Quando eu comecei não tinha rede social, não tinha onde pesquisar, eu tinha que ler livro mesmo, não tinha o Google, não tinha, eu tinha que pesquisar, eu tinha que ler, eu tinha que conversar com médicos, com psicólogos. É você realmente entender uma coisa, a sexualidade é única. O que é bom para você, Paula, pode não ser para mim. Então a gente tem que levar o consumidor, cada um, quando a gente vai falar de sexo, levar em consideração quem está querendo falar de sexo com a gente. Como que é o relacionamento dessa pessoa? Primeiro com ela mesma, né? Porque isso é muito importante. Hoje a gente pode falar de orgasmo. Você tem um livro bárbaro sobre orgasmo. Eu queria até que você mostrasse esse livro, que é uma das maiores perguntas e maiores dificuldades. É a mulher, tanto a mulher como muito homem também, né? Chegar a atingir o orgasmo, principalmente a mulher. Mas eu sempre falei, como é que você pode ter prazer daquilo que você condena? Porque até pouco tempo atrás, digamos assim, você não podia falar de sexo abertamente. Até hoje, né? Quando a gente vai publicar alguma coisa, tabu, né, sobre sexualidade, muitas vezes a rede social, ela te manda, olha, não pode, tá violando as regras, entendeu? Tem muitas pessoas que vendem produtos eróticos fantásticos, excelente para que conheça o corpo, e a pessoa às vezes não pode fazer um patrocinado daquele produto, porque ainda você vê, as pessoas veem como uma coisa pesada, né? As pessoas, eu lembro que o primeiro chá de lingerie que eu fiz, né, há 23 anos atrás, foi no bairro do Morumbi, e eu levei um vibrador que era um formato de pincel de blush. Porque eu sempre fui daquela que eu mostro aquilo que eu posso mostrar. Eu não quero agredir ninguém, entendeu? É diferente quando eu dou uma aula personalizada. E eu falei, olha, eu vou mostrar para vocês um vibrador. Tinha uma senhora, ela fazia assim para mim. De longe. Quando eu tirei o pincel, que ela olhou, como se diz, como isso é um vibrador? É, um vibrador. E hoje nós temos vibradores que são excelentes para que a pessoa conheça o seu corpo, com um formato que você pode deixar em cima da mesa que ninguém sabe como é. Mas ainda tem muita gente que tem medo. Quando eu comecei, Jéssica é minha assessora, quantas vezes ela não ouviu a pergunta, como que ela vai vestida? Porque como se eu fosse falar de sexo, eu ia chegar lá de cinta-liga, meia arrastão, bota, entendeu? Com um chicote na mão. Então, ainda hoje, em pleno século XXI, teve pessoas querendo me conhecer antes de assumir uma palestra comigo. Nisso a gente vê o quanto é importante falar de sexo abertamente. Porque se fosse falado, as pessoas não teriam esse tipo de preocupação, porque é uma coisa natural. Sabe uma coisa que está me preocupando nos dias atuais? Parece que a gente está vivendo uma grande dualidade. Ou é mais ou é menos. Não tem um equilíbrio, né? Então as músicas estão muito... Tem músicas muito pesadas. Tem uma juventude que já está... assim, lidando de uma forma precoce com a sexualidade, o que eu acho perigoso. Mas você sabe que, você falou de música, me veio muito à mente que, assim,
tem, sei lá, uns 10 dias mais ou menos, eu vi eu cheguei a compartilhar no meu Instagram um vídeo das músicas dos anos 90. Elas eram muito piores que as de hoje em É dia. mesmo. Mas muito pior. Muito. Você pega, eu nunca esqueço. Eu, inclusive, Gente, eu tô esse passada. ano... Não, muito. Mas eu é acho que assim- hoje os funks tem uns funk bem... Não, mas sabe o que eu acho? É que hoje, como a gente tem rede Mais social, explícito. Mas antes a gente Então, não via. a gente não, e a gente não parava pra Não tinha analisar acesso. desse jeito. Eu Então, o acho que é o acesso era acesso. menor. Não tinha Então vamos lá. Apesar- O acesso, então o acesso hoje está fazendo a Apesar, diferença. Paula, que assim, eu fui no primeiro semestre, abril, eu fui no aniversário de uma amiga minha, que foi uma festa anos 90. Então, assim, foi muito legal, porque a gente, né, viajou muito no tempo. E tinha um telão que passavam clipes das músicas. E tinham músicas que teve uma hora que eu parei pra olhar, eu e ela, e aí tava passando, eu não lembro agora qual era a música, mas o fundo da música que tava passando no telão era a banheira do Gugu. Ah, sim. Eu olhei pra ela... Sim. Sim. Eu falei, Banheira cara, do isso Gugu passava é de da domingo à 90, tarde. Domingo à tarde, Sim, domingo à sim. tarde. Eu olhei pra ela e falei, a gente era muito apocalíptico nos anos 90. Se você pensar que as crianças viam aquilo, realmente... Não, Só que aí você pensa que É. a geração de 90, É. né, que eu não sou de 90, mas é a parte da minha geração, que são as que estão tendo filhos hoje, não era falado antes. Não, as pessoas cresceram não sabendo falar de sexo e não sabem falar com os filhos hoje. E aí os filhos hoje nascem com o celular na mão. Então ele Quer não dizer- tem instrução em casa, ele vai ter instrução pela internet. Por isso também é e a importante maioria falar das abertamente. pessoas que falam de sexo hoje são muito poucos profissionais capacitados. Dá pra gente perceber isso. Sim. Pelo vocabulário que usa. Mas é aquilo. Você falar palavrão nas redes sociais, você debochar, funciona. Por quê? O pessoal mete a like, boca, né? Dá mas dá hype, né? like, É isso, dá visualidade. Então, a pessoa, por exemplo, um adolescente, ela tá ouvindo aquilo. Então, na cabecinha dela, sexo pra ela é É aquilo. aquilo daquele jeito. Entendeu? Sim, Então, são entendo. poucas, mesmo as pessoas que trabalham no nosso mercado, se você pegar, como é que ela se capacita? Pelo valor do curso. Ela não se preocupa em procurar o profissional capacitado. Não, é qual curso está mais barato e qual curso é mais rápido. Porque eu já vi gente oferecendo capacitação. Eu nunca esqueço isso num grupo, gente. Eu vou abrir, porque eu acho que o Pode Isso, Fátima, é para isso. Eu ouvi, nunca vou esquecer, isso há muitos anos atrás, eu vi num grupo uma pessoa oferecendo um curso de capacitação em chá de lingerie, capacitação sexual e produtos eróticos. Ela capacitava, fantástico, eu vou até contratá-la, ela capacitava a pessoa, o profissional, em 3 horas. Mas isso é impossível. Eu acho que se você analisar a captação de um curso, requer, mas quando a pessoa vê que o curso é demorado, ela não quer. Ela para na metade. Por quê? Porque ela está acostumada a comprar cursos hoje na internet que capacita a pessoa em 4 horas. Entendeu? Aí você vê uma Fátima há 30 anos no mercado e ainda estudando. Porque eu Eu vejo e estudo, estuda, eu viu? estudo, eu amo estudar e eu amo ler, porque eu acho que muita coisa que está na internet não é real, é da cabeça da pessoa. A pessoa imagina e As coloca vozes da lá cabeça. a voz da cabeça. Eu nunca esqueço uma vez, quando eu era modelo, a pessoa fez a pergunta profissional, fez assim, mas quem te ajudou a fazer isso em você? Eu tenho um dom. Então, muita gente a gente vê que se capacita hoje nas redes sociais para falar de sexualidade, porque ela tem um dom. Eu acho uma responsabilidade Nossa, Surreal. imensa muito, você muito. aconselhar. Eu falo que o ou, sexo, aconselhamento sexual, eu acho que é uma das coisas mais mais complexas para ser feita. complexas, Pra ser feita. delicadas e de responsabilidade, porque isso gera traumas. Eu lembro Gera que traumas, nesses né? 30 anos eu tive muitas histórias, né? E isso é muito bacana, porque aí você fala, gente, como que estão falando de sexo, né? Principalmente hoje. E eu lembro que uma vez eu peguei uma aluna, foi personal, ela era professora de psicologia, olha que loucura, psicóloga capacitada, atuando, e ela foi fazer um curso, né, que ofereceram, e a professora disse o seguinte para ela, e ela estava vivendo um problema no casamento. O que você faz? Você se fantasia, aparece do nada para ele e diz, tô pronta. O homem, na hora, eles estavam tendo discussões, tudo,
virou para ela e falou assim, pronto, mas para quê? E caiu na risada, porque ela estava toda fantasiada, um casamento em crise. E ela me procurou exatamente porque ela estava traumatizada, ela queria modificar isso, mas eu falo, gente, casamento em crise não é para você fazer dancinha, não é para você fazer carão, não é para você se fantasiar, é para você procurar um terapeuta sexual, um terapeuta de casais, para você resolver primeiro quais são as suas dificuldades na relação e depois você pensa em apimentar. Eu sempre falo, você não coloca tempero numa comida estragada. Você faz um novo arrozinho, aí você vai pôr os temperos, seus condimentos, e isso tudo tem que ser muito aos poucos. Então, a gente vê que a pessoa, quando ela busca você, principalmente uma profissional que fala de sexualidade, ela está com alguma dificuldade, ou com ela mesma, ou no relacionamento. Então, a gente tem que primeiro ouvi-la e muitas vezes fazer esse trabalho junto com um psicólogo, com um psiquiatra. Eu já tive alunas que faziam trabalho comigo, com psiquiatra e com psicólogo. A Miriam Rossi veio aqui, eu não sei se você perguntou para ela qual o perfil dos consumidores que buscam ela, tá? Não sei se você fez essa pergunta. Mas, se a gente for analisar, existem 2 perfis que mais consomem produtos segundo as pesquisas, isso no mundo inteiro, tá? Existem aquelas pessoas que estão vivendo um momento que querem apimentar a relação, que estão querendo fazer alguma coisa diferente, porque há um desgaste natural depois de casado ou de determinado tempo de relacionamento, há um desgaste natural, né? E você precisa dar um upgrade na coisa, fazer um up e tal. Então, existem essas pessoas que têm essa vontade, esse desejo de fazer algo diferente, de comemorar um momento especial, que querem realmente sair daquela cada rotina. Situação é uma situação. Eu, quando eu iniciei o curso em 94, as mulheres procuravam por quê? Porque ela queria colocar um tempero na relação. Hoje as mulheres procuram o meu trabalho por quê? Ela quer resgatar a energia do feminino. Aí vamos lá. E existe esse outro público, o outro lado, que existe um outro lado de público que está com algum problema. Sim. E aí é que está o problema mesmo, né? E tem também o outro lado daquela que está sozinha. Com falta de libido, o homem está impotente, não procura mais, então tem muita demanda assim. Agora, as pessoas sozinhas, elas, as mulheres principalmente, elas estão descobrindo que elas precisam se conhecer, se dar prazer, porque afinal de contas, sexo é saúde. Sexo é saúde, faz parte. Eu parto do né? princípio, eu estudo sexo na base oriental. Tá? Eu fiquei 4 anos dando consultoria para um canal adulto, falando sobre Kama Sutra. Então, precisa de muito estudo. Então, é que eles falam, os mestres orientais falam o seguinte, que sexo é uma arte a ser aprendida constantemente. E é uma troca de energia linda, porque nós trocamos energia. Claro. Através do sexo. E é uma energia muito poderosa. Muito poderosa. Então, eu acho que a gente tem que ser consciente de falar de sexo. Você tem que saber para quem você está falando de sexo, porque eu digo que o bom comunicador não é o que você fala, é como você faz com que as pessoas te entendam. Porque cada grupo vai te entender de uma maneira. Então, para cada grupo, você pode falar a mesma coisa, mas às vezes com palavra diferente. Mas por isso que há uma pluralidade de profissionais, né? Porque às vezes, e as regiões do Brasil são diversas, o Brasil é enorme. Sim. Então, às vezes, uma forma de comunicação dá mais certo numa região e não dá certo em outra. Tem essa questão também. Mas o importante da gente falar é que o Brasil ainda está longe de ser um país que lida bem com a questão da sexualidade. Não lida. Ao contrário, muita gente falando e fazendo pouco. Aliás, do que as outras culturas acham que o Brasil é um país sexual, a realidade não é. Olha, tanto que o Brasil ele é sexualizado. Ele é sexualizado. Ele não tem uma boa cultura sexual. Agora que a gente está podendo falar e está tendo informação, está tendo cursos, os profissionais estão procurando, mas ainda tem muita gente, principalmente na área de vender produtos eróticos, que faz assim, saiu do emprego, o que você vai fazer? Vou vender produto erótico. Entendeu? Porque eu acho que você tem que ter uma paixão, porque a tua responsabilidade, quando você fala de sexo, seja numa palestra, seja personalizado, é muito grande. Mas eu posso dar uma dica quando a pessoa quer entrar no mercado erótico, quer fazer uma renda extra, está desempregada e às vezes precisa disso.
comece com o clássico lingerie e óleo de massagem. E aquilo, eu falo Porque, sempre. assim, é mais tranquilo você vender uma boa lingerie para uma noite especial. Você trabalha... Os óleos de massagem da Olha, Fátima por incrível que Moura pareça, eu são vou até, já que ela falou de óleo de maravilhosos. massagem, eu vou aproveitar esses 2 óleos. Eu assino, tá? Junto com a Inti. Eles tiveram toda uma pesquisa, eles são baseados nos assinamentos sexuais da tigresa branca. Quem são as tigresas brancas? São mestras taoístas na China, que elas se rejuvenescem através do ato sexual. É lindo, são 9 anos de estudo, sendo cada trimestre, né, cada 3 anos é uma prática, é um estudo muito intenso, eles foram baseados nisso. Então, não é um óleo só para você erotizar, é um óleo que tem vitamina E, tem antioxidante, ou seja, você cuida da sua pele e usa também na sexualidade. Aliás, deixa eu falar uma grande tendência que a gente está vivendo hoje no mercado erótico, que é o sex care. O que é isso? É o cuidado antes de você Cuidado entrar íntimo mesmo, né? antes de você entrar na relação. Então, não importa se você vai ter relação com você mesmo ou com outra pessoa, há um cuidado que você tem que ter. Antigamente a gente fazia maquiagem, a gente só passava um blush, fazia lá uma base e tal. Hoje em dia você tem que hidratar essa pele, Você tem que tem que hidratar. cuidar tal. A sexualidade é a mesma coisa, sua região íntima. Então existe hoje todo um cuidado de hidratação da região Sim, íntima, até da de coloração, né? higiene, de clareamento. Então existe todo um cuidado pré, Pessoal, né? Um cuidado, é você íntimo, com você um cuidado primeiro. íntimo, um cuidado pré e um cuidado pós também. Eu falo muito nisso. Esse meu livro, tá? Esse meu livro foi o 2º livro, Sexo, Amor e Sedução, da editora Abra, onde eu falo desde a paquera e conquista até sexo na terceira idade. Porque a sexualidade, enquanto você tem vida, você tem sexualidade. Se você a cuidar, porque às vezes hoje nós temos vários produtos, temos também na parte da medicina vários avanços. Então, você precisa, primeira coisa, para você ter uma relação sexual saudável, você tem que cuidar de você. Isso é fundamental. Não, eu até brinco, tem muita gente que faz, principalmente o curso de pompoar, né? Porque o pompoarismo é a prática do pompoar, mas todo mundo fala curso de pompoarismo. Eu até brinco, eu falo, gente, não adianta você ter 1000, né, ter 1000 jeitos de transar com seu parceiro, sendo que fora da cama você não se cuida, porque a sexualidade é antes, durante e depois. E sexualidade não é o ato sexual. Então, o que eu falo, não adianta você ser uma expert de pompoarismo, sendo que ele olha para você, você se abandonou, você não se respeita, você só faz porque quer agradar alguém. Então, primeira coisa, cuida de você, descobre a sua sexualidade. Para isso, realmente nós temos excelentes acessórios, excelentes cursos. Depois você pensa no outro. Não dê o controle da sua vida sexual na mão de terceiros. Posso coisa- fazer uma pergunta para você? Pode. Depois Posso, eu faço Jéssica? adendo que eu quero fazer. Diga. Tá. Pergunte. Eu queria entender um pouco dessa sua geração, como é que ela tá enxergando, é uma curiosidade, né, Não, que eu isso é faço, eu sou uma bárbaro. pesquisadora, como é que ela tá enxergando o produto, o sexo, a sexualidade, como é que você enxerga a geração de hoje em relação Ixi. a sexo? Eles aprendem ainda no Google, aprendem na escola, com os amigos, entre si, como é que tá isso? Como é que tá a Olha, mulher, né, nesse papel Olha, hoje? pensando assim, nas minhas amigas, porque eu nunca me uso como parâmetro, porque eu sei que o meu normal é fora da curva. Porque pra mim sempre foi tudo muito aberto, foi tudo muito às claras, sem esconder nada. Então sempre foi tudo pra mim muito às claras. Então eu sempre me tiro da equação, porque eu sei que a realidade da maioria não é essa. Mas pelas amigas que eu tenho, que a gente tudo regula na mesma idade, todas são muito abertas, assim, mas muito entre a gente, entre amigas. Não é um negócio que veio de pai, não foi uma instrução que veio de pai e mãe. Mas é engraçado que ainda existe um choque, por exemplo, com o que a gente vê hoje, o quanto as coisas estão abertas hoje. Existe esse choque. Mas pra mim, olhando, eu acho que esse choque é muito porque a gente sabe que essas pessoas não têm uma preparação pra falar do que falam. Até o adendo que eu queria falar, que você comentou, às vezes quer uma renda extra, começa vendendo uma lingerie, vendendo uma coisinha mais, digamos assim, simples, como um óleo. Eu ainda diria para dar 2 passos para trás e a pessoa vai se informar.
Porque do mesmo jeito que a gente vê hoje, e eu vi uma frase esses dias muito boa, que é quem foi ferido, fere, quem é desinformado, desinforma. Então, do mesmo jeito que pessoas machucadas e traumatizadas, a gente fala, ai, vai fazer uma terapia? Vai se resolver primeiro? Eu acho que para falar de sexo com o outro, ainda mais se for profissionalmente, vai se instruir. Porque não é comum a gente ter um background, uma vivência de falar sobre sexo abertamente. E aí, de repente, você ficou desempregada, você acha que você sexualmente é bem resolvida, mas a sua realidade não é a realidade do outro. Né? Às vezes, você vai dar de cara com uma pessoa traumatizada, sexualmente falando. Muitas vezes. Então, maioria, hoje em vai dia, se instruir, principalmente. vai ler um livro, vai procurar por pessoas de referência para você saber como ajudar. Eu vou além, @mercado erótico, @Paula Hoje, Guiara olha, você vê, escritora, para você ver, @Fátima hoje nós Moura. temos, buscar mas hoje nós temos conhecimento. o mercado erótico. Eu falo muito disso. Você, quando foi presidente da ABEM, que é a Associação Brasileira do Mercado Erótico, você colocou esse mercado e você No começou a realmente a regularizar esse mercado. Porque qualquer pessoa antes podia vender produto. Quer dizer, o que eu falo, não é. Você ia Meu foco era capacitação e é até hoje. né? Você ia num sex shop, porque lembra aqueles letreiros, sex shop piscando de vermelho, Horríveis. que a atendente estava lá mascando chiclete, entendeu? E ela mal te informava. Muita gente porque ela hoje, também não tinha ela não conhecimento. tinha conhecimento. Então, Era tudo hoje, muito coisa importada. Vai que buscar não- conhecimento. hoje nós porque temos boutiques sensuais com consultoras, eu não coloco nem como vendedores, assim como consultoras de produtos sensuais. Porque você precisa conhecer produto, você precisa conhecer sobre sexualidade e Exato. você precisa conhecer também sobre pessoas. E é muita. Às É, vezes é muito principalmente- complexo, né? Principalmente sobre pessoas, sobre E o aí, ser humano. vou te falar que assim, efetivamente acompanhando o trabalho da minha mãe ali no dia a dia, literalmente trabalhando com ela nos últimos, acho que 12, 13 anos, não sei. Mais à frente, eu já vi acontecer muita coisa. Eu já vi muitos traumas aparecerem por gente desinformada. Porque até para Sim. vender uma lingerie... Você tem que ter informação. Eu entendi. Uma frase que eu já ouvi minha mãe falar N vezes se você usa aquela lingerie nude sem graça simples todos os dias, aí você conheceu uma vendedora que te vendeu uma renda com uma liga, um negócio tudo fora da sua realidade. Se aparece desse jeito, você vai ficar frustrada porque o outro vai rir, vai achar... Não vai caber. Eu até brinco, o marido vai olhar e fala assim, eu não deixei ela de manhã, que remédio que você não tomou, minha Com quem amiga? você anda andando, onde você aprendeu. Vai olha, ter, infelizmente... porque as pessoas não falam sobre isso. E os homens ainda se assustam com as mulheres ditas modernas. Aquela mulher que eu falo, tanto a mulher como o homem, se o homem sai com várias mulheres, ele é maravilhoso, ele é garanhão. Se a mulher sai com vários homens, ela ainda é vagabunda. Eu falo pra mulher, meu amor, você Isso pode não mudou. sair, Não você mudou. pode... Realmente, Você muita gente fala, mas na hora H, ainda deixar cair o lencinho no chão funciona, né? É aquilo, quando você chega para um homem e o convida, digamos assim, para sair, ele te olha, ele fica até com medo. A gente viu esses dias, eu mostrei foi essa semana, foi no fim de semana. Não, foi durante essa semana, porque hoje é sábado. Eu vi uma publicação que estava escrito assim, hoje em dia, que a mulher está mais bem resolvida e mais segura de si, se ela fala pro homem que quer transar, ele entende casar e foge. E aí embaixo estava escrito, querido, a sede que dá no boi também dá na vaca. Não é toda mulher que quer casar, às vezes ela só quer. Não, e outro que ela falou, Foi muito engraçado. falando em relação a sexo, olha como as pessoas ainda vê sexo. Aquele do B, que todo mundo hoje é bi alguma coisa. Ou é bissexual, ou é bipolar, se não é nenhum dos dois, é biscate. É o que eu falo, Foi ainda isso. as pessoas veem a Vem mulher assim. ainda tem essa palavra biscate, porque biscate, né, lá atrás era a mulher que saía com todo mundo. Mas eu falo pra mulher, você tem duas maneiras. Quando você sai só pra agradar o cara, porque você tá a fim de conquistar aquele cara, então você leva ele pra cama pra mostrar que você é boa, e tem aquele outro motivo que você fala, não, eu gostei daquele homem, ele me deu um tesão e eu vou levá-lo pra cama. Eu não tô levando Enfim. pra cama porque se ele vai me ligar no outro dia, é problema dele. Eu tô levando ele pra cama porque ele mexeu com a minha energia feminina. porque eu Ele mexeu quero, com a né? mulher porque eu quero. O que ele vai pensar de mim, meu amor, é problema dele. Mas ainda tem a mulher que se diz moderna, ela vai pra cama, mas ela vai pra cama pensando que ela vai conseguir um amarrar. namorado. Aí que fica ela com vai ressaca moral no dia seguinte. ela fica com ressaca moral. Porque eu falo pra mulher, você pode fazer tudo que você quiser em relação a sexo, desde que toda reação, toda ação leva uma reação. Você tá pronta para o que vem depois? É o que eu falo, você pode sair praticamente mostrando o bumbum.
Você vai sair na rua, vão mexer, vão falar, mas dizem o quê? Você pode vestir o que você quiser, você pode ser o que você quer, só que você tem que se preparar para isso. Porque cada pessoa tem uma opinião, cada pessoa tem uma visão. Quando a gente Uma fala educação. em sexualidade... Olha, eu lembro que quando eu comecei, muita gente, eu já ouvi essa pergunta também, não faz muito tempo. Você deve ser mulher de vários homens pelo que você ensina. Não. Por que eu tenho que ser mulher de vários homens? Porque eu falo sobre sexualidade. Entendeu? Teve uma vez, eu lembro que quando eu usei o termo personal sex trainer, que eu fui no jogo com esse título de personal sex trainer, muita gente falava para mim, o que você ensina? Sexo? Na cabecinha da pessoa eu ensinava só fazer sexo, ou seja, as posições, né? Então, quando a pessoa, quando eu comecei, muitos homens, como eu estava muito na mídia, eu tive um grupo de empresários que vieram fazer curso comigo, porque eles me viram na matéria de um jornal na época, e eu estava muito bem produzida, porque eu sempre fui assim, eu gosto de, como diz a bicha, de chegar chegando. Eu sou assim, é meu jeito de ser. E eles vieram para me sacanear, né, para tentar e eu dava os cursos no flat na época, né, eu contratava. E quando eu comecei a falar, eles mudaram, se tornaram meus melhores amigos. Depois confessaram, a gente veio aqui para te sacanear. Mas quando você começou a falar, e eu sempre dei curso masculino com segurança do lado. Porque eu estou no meio de um grupo de homens, falando de sexo abertamente. Eu não sei tanto que eles vieram para me sacanear. Quando eles já chegaram, viram que a postura era outra, o meu modo de me colocar, o meu modo de me vestir. Porque não é porque eu falo de sexo que eu tenho que sair como uma prostituta barata. Porque eu dei curso para várias prostitutas. E me orgulho de dizer que fui procurada. Entendeu? Até para ir por etiqueta, postura. E elas se vestem muito mais, digamos assim, reservadas do que muita garota na balada. E são profissionais do sexo. Então, o que eu falo, muitas vezes, as pessoas acham, por você falar de sexo, já teve profissional assim. Eu fui para uma cidade no interior de Amapá. Eu lembro disso, que foi uma profissional antes de mim, que geralmente quando você vai para cidades, a imprensa toda, uma das emissoras que mais te procura é a Globo, local, e ela foi. Mas ela chegou parecendo uma prostituta barata que eles cortaram, entendeu? E quando eu fui, tanto que eles fizeram uma matéria linda comigo, a cidade, a própria Globo da cidade, dizendo que você não precisava se vestir vulgar para falar de sexualidade. Olha que bárbaro. Como eu tive também numa cidade, dando um curso de striptease para 600 mulheres, com o G1 cobrindo o tempo inteiro. E foi, então, e o título da matéria no G1 era: qualquer mulher pode fazer striptease. Porque eu falo que o primeiro striptease que você faz é na mente. Entendeu? Não é você girar, pôr o dedo na boca. Eu até falo, põe o dedo na boca e olha a sua cara no espelho. Você fica a cara de louca. Porque o homem olha para sua cara e fala, gente, de onde saiu essa maluca? Então, as pessoas acham que falar de sexo é apelar para a vulgaridade. Não. Você pode se falar de sexo e com glamour. Eu sempre brinco. Eu acho que a gente está... a gente pensando profissionalmente. Vamos lá, pensando profissionalmente, a gente tem que perceber que com todos os bloqueios que a gente tem hoje na internet, nas redes sociais e na mídia, a gente precisa focar o nosso trabalho em duas frentes. Primeiro, na questão educativa. Então, quando você for falar de sexo para vender produto, para vender o seu serviço, para aparecer na internet, você tem que sempre levar pelo viés da educação. Sim. Então, por isso a importância da capacitação. Não pelo viés da pornografia. O que a gente vê muito é pelo viés porque você da vai ter sacanagem. bloqueio, Fátima. Exatamente. Não adianta. Porque Você não não é vai isso, alcançar né? as Não é isso, pessoas. né, Você não vai Paula? alcançar as pessoas. Você pode ter curtida, mas o primeiro que o Instagram vai, principalmente o Instagram, Vai te que vai te cortar. cortar. E o outro viés é pela saúde. Então, as duas Porque únicas sexo é maneiras, saúde. as duas únicas maneiras de você falar sobre esse tema hoje, com viés de ganhar dinheiro, com viés de viver Falar desse da trabalho, maneira correta. é por só tem esses dois caminhos. Olha, é que nem educação e saúde. Sim. Porque você, pelo menos assim, você presta um bom trabalho. Sim. Você presta um bom trabalho e você ajuda as pessoas também. É que Você nem, faz olha, a educação,
faz com que a internet eduque também para a sexualidade. E eu vou falar mais uma coisa. Quem quer ser profissional? Vou falar do chá de lingerie. Eu tive um chá de lingerie, olha, que eu sou a criadora. Quem quiser começar a fazer chá de lingerie, olha esse livro. Aqui eu coloquei tudo, porque eu sou daquele tipo. E Paula é minha editora. Eu sou editora Jéssica desse fez livro. a capa. E a Paula, aqui tem tudo que você precisa. Eu tive um chá de lingerie há um mês atrás, cancelado. Olha por quê. Tudo pronto. A pessoa que me contratou Já conhecia o meu trabalho. A Miri iria comigo, porque elas queriam um produto. Na semana do chá que ia acontecer, ela me ligou 2 desesperada. dias antes. O chá ia acontecer no sábado. No sábado, fora de São Paulo, no interior de São Paulo. Na quinta-feira, ela entrou em contato comigo. Falou assim, Jéssica, segura, porque eu acho que não vai ter. Mas eu falei, nossa, mas o que aconteceu? Já tava tudo certo. A irmã da noiva contou para o noivo e o noivo proibiu. Proibiu por quê? Muita gente que não é profissional, isso eu posso dizer como criadora, tá? Que faz chá de lingerie como se fosse sacanagem e putaria. Com stripper, com gogo boy. Você pode usar gogo boy? Pode. Eu já fiz muito chá que eles foram, só que eles têm todo... Eu sou muito franca. Cuidado com o que você vai fazer. E com quem vai contratar. E com quem você vai contratar. Pessoas, é o que eu falo, tem profissionais de todo lugar. E tem feito o chá de lingerie realmente como uma tremenda sacanagem. E o noivo cancelou porque ele não queria que a noiva fizesse chá de lingerie, porque na imagem que ele tem do chá de lingerie é exatamente cheio de pênis. Gente, o chá de lingerie não é culto ao pênis, tá? Uma dica para vocês. O chá de lingerie é para a mulher se descobrir, começar a ir para um casamento, podendo falar de sexualidade com o parceiro tranquilamente. Ela aprendeu o que ela gosta, conheceu o mercado erótico, sensual e de bem-estar íntimo, a importância dos produtos para ela e para o parceiro. Não é putaria. E muita gente tem feito chá de lingerie como putaria. Esse chá foi cancelado. Eu falei, gente, me dói muito, como mãe da criança, me dói muito de saber que... E você pega a gente falando na internet de chá de lingerie, dando dica de como faz, que não tem a mínima noção do que é chá de lingerie. Fátima, tem a questão também que muita gente entra no mercado sem preparo. Nenhum. Sem preparo, né? Então, a pessoa, ela viu um chá de lingerie... E que foi uma sacanagem, uma putaria, exatamente. Muitas pessoas, muitos empresários, investidores, abrem sex shop porque foram numa sex shop e viram e dá dinheiro, né? Falar de sexo dá dinheiro. Viram algum chá de... algum Exatamente. evento de despedida de solteiro, etc e tal... E fala, eu quero isso pra mim, eu vou fazer isso. Eu vou fazer. Não, aí faz, sem nenhum conhecimento. E aí eu vou puxar a sardinha pro meu lado agora. Porque eu tenho 24 anos de mercado. Fátima, eu já vi gente entrando, já vi gente saindo. Eu já vi loja abrindo, loja fechando. Já vi muita gente com ideias mirabolantes. Eu tô com uma ideia. Já fizeram assinar contrato de privacidade, né? Pra não falar. Aí a gente assina. Hoje eu dou risada. Vai pra uma consultoria. Quando a pessoa começa a falar, é a mesma coisa que alguém já tentou, não deu certo. Exatamente. Ou já existe, ela não percebeu. Ou na cabeça. Não, e tem um detalhe. Porque não vai pesquisar sobre. Não, a pessoa, às vezes a pessoa gastou já os tufos com loja virtual, com loja. E eu não vejo, não, porque não dá a amiga falou pra ela, da amiga. E olha como você pode falar de sexualidade em todos os lugares. Eu nunca vou esquecer. Esse prêmio Fátima aqui. Amor, vamos lá. Então vamos lá, quer começar? Consulte Fátima consulte Amor. Paula Guiar, primeiro lugar. Paula Guiar. Primeiro lugar, consulte Paula Guiar para você entender. Porque aí, o que é pelo o menos, mercado. você vê com essas ideias mirabolantes, eu vou falar para você, isso aí vai funcionar, isso aí não vai funcionar. Esse troféu que vocês vão ver agora, eu ganhei exatamente dentro da Secretaria da Saúde. Do Estado de São Paulo. Do Estado de São Paulo, comemorando os 15 anos de chá de lingerie, numa palestra que Paula Guiar estava fazendo como presidente da ABMI. Olha como a gente pode levar a sexualidade em todos os locais, inclusive os locais sérios, dentro de uma Secretaria da Saúde. Eu sou fui lançada como professora de striptease. Olha que coisa louca. Entendeu? E Paulo, eu nunca vou esquecer, falando sobre a AIDS, saúde íntima, falando sobre a AIDS, foi em 2015, Paula. O desdobramento deste evento
Era um hackathon, era uma reunião. Não, era uma reunião na Secretaria da Na Saúde, Secretaria de Saúde. Eles estavam falando sobre IST. o coquetel, sobre hoje, na época era DST, hoje é ISTs, né? Era falando sobre a PrEP. Desdobramento da minha parceria com a Secretaria da Saúde rendeu um documentário e rendeu um prêmio na África do Sul no Congresso Mundial de AIDS. Olha que loucura, tá vendo, gente? Porque as pessoas acham que quando você vai falar de sexualidade, você tem que ir pro lado da pornografia. Não, você pode ir pro lado correto, pro lado da seriedade, entendeu? Porque todo mundo, sexo, é o que eu falo, sexo é uma energia tão bonita, a ponto de fazer um ser humano. É através do sexo que a gente nasce. É através do sexo que o ser humano vem, tá, pro mundo. Então, é muito mais do que putaria, do que sacanagem, do que palavrão, entendeu? Sexualidade é tudo, é o beijo, o abraço, o carinho, o assistir um filminho tomando um vinho, o cozinhar junto hoje em dia, entendeu? É o que eu falo, não adianta você ser expert na cama, no pompoar, se você fora dela, você é uma pessoa que não brilha, porque o sexo não tem como você separar a sexualidade do seu dia a dia. Porque quando você chega em casa cansado, hoje a mulher tem reunião, hoje a mulher trabalha até tarde, tem dia que nem ela quer fazer sexo. E eu falo, você não tem que, tira o tem o D da sua vida. Então, aproveitando, deixa eu falar do meu livro Orgasmo. Deve. Que porque ainda é uma das maiores dificuldades da mulher chegar ao orgasmo. Ainda muitas fingem o orgasmo. Você sabe que esse livro Orgasmo é o único... Aproxima da câmera, para que realmente Esse as pessoas livro vejam. Orgasmo é o único livro que eu falo alguma coisa da minha vida pessoal. Porque eu me coloquei como um exemplo, porque tem os dois lados da questão. Tem pessoas que têm muita dificuldade de ter orgasmo, que foi meu caso, porque eu tive orgasmo com mais de 30 anos, tá? Só para você saber que... E eu já trabalhava com produto e foi isso que começou a me ajudar a entender o que era orgasmo. E hoje em dia tem um outro lado, que é a ditadura do orgasmo. Ah, sim. Você tem Porque que ter. Você tem que ter toda a relação? Não. Não, fora que a sensação é pra cada uma. Às vezes a mulher já teve, E mas nem ela, sabe, e nem mas ela sabe. acha que ela tem que gritar loucamente porque viu que tem D e acha que não teve. Então, às Porque vezes a não gente vê conhece. filme Eu já e acha dei, que tem olha, que ser como no filme. no filme, gente, Exato. é tudo, fala, corta, não, você tem que gritar mais alto, a iluminação não tá legal, né, você tem que fingir. Eu já dei curso de orgasmo, porque eu tenho um curso próprio para como atingir o orgasmo, é o nome do curso, baseado no Giuseppe Lopiccolo, tá, e... Eu dei o curso, quando eu comecei a falar, de escrever e questionar, porque é um bate-papo, né? Também não é só eu falando, a pessoa falou, nossa, eu acho que eu já tive. Aí que ela se deu conta, porque todo mundo acha que quando você vai ter orgasmo, você vai ver estrela, você vai ter que Se gritar, contorcer toda. você vai se contorcer. E às vezes você não é assim, meu amor. Você é única. Eu sempre falo pra mulher, gente, cada mulher é única. Você sabe que eu vou contar uma coisa que eu acho incrível. Eu tava... A gente acha, às vezes, umas dicas legais na internet e tal. E eu ouvi uma dica que eu tenho buscado colocar em prática e eu queria passar para vocês essa dica, tá? Não tem nada a ver com o livro. Quando você estiver perto do orgasmo, quando você perceber que você vai ter um orgasmo, pensa na prosperidade, em dinheiro, porque é uma energia tão poderosa. Pensa Na que... dúvida a gente Na tenta. dúvida, Sabe que gente você quer tenta, alguma coisa? Sabe quando você quer alguma coisa? Não, é uma dica legalzinha. Quando você quer alguma coisa, vai que funciona. tipo, eu tô com vontade de trocar de carro. Não, gente, não custa. Doer, não vai doer. Então, Eu tô com vontade de trocar de carro. Aí você tá lá, na parte mais gostosa. Você tá sentindo que a coisa vai vir. tá vindo. Tá vindo. Isso é próprio pra mulher, tá? Pera lá. Tá sentindo que a coisa tá vindo? Eu sei que é difícil, mas tenta. É um exercício. Tenta imaginar o carro que você quer ter. Para vocês entenderem a Ou energia senão- poderosa do orgasmo. Eu sempre falo no curso, eu falo, a primeira coisa, não se preocupa onde você vai chegar. Vivencia o que você está sentindo. O grande problema, às vezes, da mulher é que ela fica tão preocupada, o que ela tem que fazer, se ela está tendo... Não, meu amor, como diz as Bíblias, se joga. O orgasmo vem de você sentir o prazer.
Tá? Então, se você não se permitir sentir prazer, primeira coisa, o sexo começa na sua cabeça. O maior órgão sexual é a mente. É como você vai para o sexo. Se você vai preocupada, se preocupando se ele vai gostar, se preocupando da sua Preocupada com a performance, conta. e não é E se preocupada vai com a gozar? conta, o que você tem que fazer, Não. não vai funcionar. Outra coisa, gente, se não gozar, o processo foi uma delícia. Exatamente, Tá tudo bem. vivencia, aprende Tudo a bem. vivenciar E se o prazer. gozar, faz o que eu falei. Antes de Foca quando no tá carro. chegando lá, foca no Não, eu carro, nunca no esqueço, dinheiro, você falou no isso. trabalho. Eu vou contar uma história. Eu tive uma aluna, ela permite isso, que o marido a desafiou na época que começou o poli no Brasil, eu dava curso. E ele desafiou ela, porque ela já tinha na faixa de 50 anos. Ele viu uma matéria sobre poli e falou: queria ver você fazer isso. Ela olhou pra minha cara e falou assim: se eu fizer te dar um show, você troca o meu carro? Ele falou: troco, porque ele achou que ela não ia conseguir, não. Ela me ligou, ela falou: filha, se vira, você vai ter que me fazer subir naquele pau, porque tá me valendo um carro. E sem brincadeira, foram 4 horas de personal, e ela falou: Fátima, eu tava dançando pra ele, cada vez que eu lembrava do carro, eu subia no pole. Ela falou: e meu amor, ganhei o carro. E era uma mulher que você olhava pra ela, tipo, dona de casa mesmo, não trabalhava, dondoca, mas ela não se via sensual, porque eu acho que sensualidade é ser feminina, só isso, uma é energia. interna mesmo. E ela brincou, ela falou: cada vez que eu começava a dançar, eu lembrava do carro. Eu brinco, qual é o teu estímulo? Eu tive muitas alunas que não tinham vergonha de falar: não, ele quer alguma coisa, eu falo: eu quero tal joia. Eu quero tanto. Então, gente, é uma brincadeira. Então, de repente, o estímulo agora Qual é para o seu você chegar estímulo lá pra você chegar é a lá? sua joia, seu carro, Qual seu seu dinheiro, estímulo? trocar de emprego, mesmo sozinha, arrumar alguém. Exatamente. De hoje você chega ao... E uma coisa, para você chegar ao orgasmo, primeiro tenta chegar sozinha. Usa um acessório, tá? Usa um acessório para você descobrir o que te leva ao orgasmo. E depois você pensa no ato sexual. Porque a gente pode chegar ao orgasmo sozinha. Eu acho que no seu livro, compra o livro da Paula. Outra coisa que é mercadoerótico.org /livraria, tá? Lá na livraria tem. Outra coisa que é complexo, por exemplo, no meu caso, eu tinha todo um ritual. E tem muita gente que tem ritual, você sabia disso, Fátima? Sim. Não, os orientais ensinam desde a você preparar o ambiente, porque quando você prepara o ambiente, você trabalha os 5 sentidos e preparar o seu corpo. Sim, mas é um ritual assim. Eu vou contar. Qual é o seu ritual? O ritual é assim. Na época, se meu marido não estava tomando, porque ele fumava. Sim, se ele eu tinha lembro tomado dele. um banho de se esfregar todo e tirar o cheiro do cigarro, eu broxava. Se ele não passasse perfume francês, eu broxava. Se ele não tivesse na posição tal na cama, eu broxava. Mas então tá Sabe certíssima. o que acontece? Eu tinha tantos rituais para chegar lá Que se que eu fiquei limitava. prisioneira daquilo. Mas eu acho que você tem que se prisioneira. perguntar: o que me faz ter prazer? Faz essa pergunta pra você. Escreve o que te faz ter prazer. Porque o que faz ter prazer é diferente do meu. O que dá tesão pra ela é diferente do meu, diferente de Jéssica. E detalhe, né? Eu casei muito jovem e eu mentia. Eu menti 10 anos. Eu fingi 10 Pra anos. você e a maioria das Então, mulheres. assim, a gente... É complexa a coisa do orgasmo, né? E homem também Nós finge. nós vamos fazer... Gente, eu descobri que homem finge. Sim, claro. É que geralmente o orgasmo masculino é junto com a ejaculação, né? Não, e mas muita tem gente esquema, confunde. tem esquema. Exatamente, Não, mas tem esquema. sim. Me chama aqui que nós Nós vamos vamos falar só de falar orgasmo. como Tem ter esquema. orgasmo. Pode isso? Gente, olha, tá muito gostoso aqui falar Ai, de sexo. acabou. Eu amo Paula Guerra, mas nós vamos tê-la Eu vou novamente ter que aqui. Jéssica também, até para ela contar que tem muita coisa boa. Mas no próximo Pode Isso, Fátima, eu vou estar falando com o rei do botão. Ei, Marcos Castropil. esse dá ibope. Maravilhoso. Abrir a porta dos fundos. Pode isso? Então, você que quer saber como fazer, nós vamos estar com um expert. E ele é chiquérrimo, ele é Ele é elegante, ele é maravilhoso. Então, para você que quer saber como fazer com as portas do fundo, que é uma dúvida cruel, hein? E você sabe, tem gente que fala que não dá orgasmo, e dá sim. Dá. nós Sabendo vamos fazer tá- direitinho, né? Pode isso. Meu amor, pode tudo. Se você se preparar. O segredo do sexo é: se prepara, meu amor. Se permita, Se se permita. prepara. Duas palavras: preparação e se permitir. Exato. Quando você fala isso, e tira o que é. E olha, quando você. Uma dica importante: quando você ouvir qualquer dica na internet, ou você lê, se pergunta: como eu coloco isso na minha vida?
do meu jeito para funcionar, porque cada pessoa é única. Não esquece isso, não. Então, nós vamos ficando por aqui. E até o próximo. Jéssica. Pode isso, Fátima? Beijo. Beijo.